Mais uma vez juntos, eu e você, meu amigo, minha amiga. Hoje nós vamos partilhar a respeito de uma mulher encantadora, que deixou a sua marca nas Escrituras como uma mulher de fé, uma mulher cheia de amor. Eu quero convidá-lo a pegar junto comigo a sua Bíblia e abri-la no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 37 seguintes. Uma mulher pecadora da cidade, quando soube que estava à mesa em casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro cheio de perfume e, estando aos seus pés por detrás dele, começou a chorar. Pouco depois, suas lágrimas banhavam os pés do Senhor e ela os enxugava com os seus cabelos, beijava-os e ungia-os com perfume. Ao presenciar isto, o fariseu que o tinha convidado dizia consigo mesmo: se esse homem fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que o toca, pois é pecadora. Então Jesus lhe disse: Simão, tenho uma coisa a dizer-te. Fala, mestre, disse ele. Um credor tinha 2 devedores, um devia 500 denários e o outro 50. Não tendo eles com que pagar, perdoou ambos a sua dívida. Qual deles amará mais? Simão respondeu: a meu ver, aquele a quem ele mais perdoou. Jesus lhe replicou: julgasse bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei na sua casa e não me deste água para lavar os pés. Mas esta, com as suas lágrimas, rogou-me os pés e enxugou-os com seus cabelos. Não me deste o ósculo, mas esta, desde que entrou, não cessou de beijar-me os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com perfume, ungiu-me os pés. Por isso te digo, seus numerosos pecados lhe foram perdoados, porque ela tem demonstrado muito amor, mas ao que pouco se perdoa, pouco ama. Palavra da salvação, e nós dizemos glória a vós, Senhor. Meu amigo, minha amiga, realmente eu quero, junto com você, partilhar com uma perspectiva mais adequada do que diz respeito à relação desse momento naquela época. Na época acontecia o seguinte: a ceia nas casas dos amigos, né, eram feitas da seguinte forma: no centro existia ali uma mesinha e ao redor da mesa todos deitavam assim, debruçado, deitando assim com os pés, né, na direção da esquerda, ao redor da mesa. Então todos assim, os pés ficavam lá para lá e a pessoa ficava pertinho da mesa, comendo, bebendo e conversando. Essa mulher, ao entrar na casa de Simão, o fariseu, não é o Simão discípulo de Jesus, é Simão o fariseu, ela começa a tocar os pés de Jesus, que estava, né, à sua esquerda, ele estava deitado assim. E à medida que ela começava a tocar ali os pés de Jesus, ela começou a chorar. As lágrimas começaram a molhar os pés e ela enxugava com os cabelos. É isso que a Escritura acabou de nos afirmar. Só que esse gesto era um gesto que uma prostituta fazia para convidar aquele homem para ir à cama. Então, logo que os fariseus estavam ali, todo aquele povo percebeu que aquela mulher estava fazendo aquilo, Jesus mantinha a sua postura normal, não recriminando ela. Eles ficaram enfurecidos e começaram a pensar: mas como que Jesus deixa essa mulher fazer isso tudo? E aí Jesus entra justamente mostrando o lado da sua misericórdia, do seu amor e do desejo que ele tinha de conquistar aquela alma para Deus, para o Pai. E foi justamente o que aconteceu. Aquela mulher, talvez até ao chegar ali na casa de Simão, o fariseu, ela pensava consigo: bem, eu vou seduzir Jesus, um homem famoso, e assim, nossa, meu nome vai ficar, né, no meio de todos. Enfim, ela tinha muitos pensamentos ao chegar naquele lugar. Mas quando ela tocou em Jesus, ela sentiu o amor do Senhor por ela. Ela se sentiu amada como nunca. E ao mesmo tempo em que ela se sentia amada, vinha à sua mente, vinha ao seu coração a recordação da história da sua vida. Desde o início, tudo que ela passou, tudo que ela sofreu, todos os momentos que ela teve e foram dilacerantes como prostituta que ela era, e tudo aquilo veio sobre ela e ela arrependeu-se de tudo aquilo. E chorava copiosamente ali aos pés de Jesus, e depois Jesus vem e fala
ao Simão, que Jesus logo percebeu o pensamento das pessoas que estavam ali, que estavam recriminando a sua atitude, e ele mostra o seu gesto de amor e de misericórdia para com aquela mulher. Mas o lindo de tudo, o que eu quero mostrar e deixar claro através daquilo que a palavra do Senhor nos ensina, é a postura de Jesus para com aquele que é o pecador. Totalmente inverso da postura de Lúcifer, que é o anticristo, em relação ao pecador. Quando a pessoa cai, a pessoa peca, logo vem o inimigo e lança na mente e no coração daquelas pessoas sentimentos, pensamentos e uma série de situações que levam aquela pessoa a querer se afastar de Deus, a cair em depressão, a se esvaziar em si mesma, totalmente diferente da atitude de Jesus, que acolhe aquela mulher. Jesus acolhe aquela mulher pecadora justamente porque o desejo dele é salvar o doente, aquele que está machucado. Jesus não veio para os sãos, e ele deixou isso bem claro. Jesus veio para os pecadores, do qual eu e você fazemos parte. E o lindo, irmãos, é a maneira em que Jesus acolhe aquela mulher. Eu pergunto a queima-roupa, todos nós, será que nós teríamos a coragem de estar em um lugar como ele e acolher uma mulher assim, da mesma maneira? Eu acredito que é muito difícil nos dias de hoje. Justamente porque a pessoa, quando ela está caminhando com Deus, ela passa a ter uma autocrítica imensa com relação ao pecado e ao pecador. E a partir daí, ela tem uma atitude de aversão, de lançar para o outro lado do muro. É pecador do lado do muro de lá. Eu sou na igreja, eu participo da igreja, eu conheço Jesus, estou do lado de cá do muro. Quem não conhece, está do lado de lá. Jesus não fez essa separação com o muro entre quem é pecador e quem não é. Ele acolheu a todos. E foi essa postura de Jesus que realmente atingiu profundamente o coração daquela mulher. E aquela mulher, então, a partir daquele momento, ela passa a ser uma nova mulher, totalmente curada. E ela segue Jesus passo a passo. É aquela que é a primeira a chegar quando Jesus está, após sua morte, foi colocado no sepulcro, a primeira a chegar ao sepulcro. É aquela ao qual Jesus aparece para ela e diz: Maria, sou eu. A primeira que vê Jesus ressuscitado. Por quê? Porque ela foi totalmente curada. Irmãos, nós trazemos no nosso interior, na nossa vida, na nossa história, nós trazemos feridas profundas. E eu digo nós porque é eu, tu, ele, nós, vós, eles. Não tem alguém que se isenta disso. Nós somos machucados, nós somos feridos. A história da nossa vida que começa na concepção do ventre da mãe até os dias de hoje. E nessa concepção e no desenrolar de toda essa vida, quantas coisas aconteceram, tanto boas quanto ruins, quantas marcas, quantas feridas. E tudo isso nós carregamos em nós. Muitas coisas estão guardadas no nosso inconsciente ou no nosso subconsciente que nós não sabemos. É como se fosse deletado de nós, mas está na lixeira. Está na lixeira do nosso computador. E não foi tirado de lá, ainda pesa. Está escondido, mas pesa. E muitas vezes nós refletimos, é ou não é? Quando o computador está muito carregado, não é? É porque está com peso nos programas. E às vezes aquele programa está lá na lixeira. Ele foi tirado da parte onde todos trabalham, mas ele está lá na lixeira. E por estar ali na lixeira, ele é um peso para todo aquele momento. Então é justamente isso que acontece conosco. As machucaduras, as feridas, as dores que nós trazemos no nosso coração ficam guardadas no nosso inconsciente, no nosso subconsciente, e nós não sabemos. E nós caminhamos a nossa vida achando que está tudo caminhando bem, que está tudo feliz, nós estamos contentes, mas nós temos no profundo de nós feridas abertas, que nós muitas vezes nem sabemos. E é por isso que nós precisamos da cura de Jesus. É por isso que nós precisamos ser tocados por Jesus. É por isso que nós precisamos ser amados por Jesus. Nós precisamos ser amados. Nós somos seres humanos carentes e precisamos de amor. Precisamos muito do colo de Jesus, muito do colo do Senhor. E é isso que eu quero, nesse momento, pedir a todos nós, a mim e a você, Senhor, nos ensina a amar. Nos ensina a amar, Senhor. Nos ensina a se entregar a Ti para sermos amados, porque nós precisamos ser amados, Senhor, de fato, para que essas áreas da nossa vida, Senhor, possam ser curadas.
para que essas áreas da nossa vida, Senhor Jesus, possam ser transformadas por cada um de nós.